Oi, pessoal, tudo certo? Então, na nossa aula de Ciências Sociais hoje, nós não vamos tratar de nenhum assunto novo. Eu vou fazer uma revisão com vocês de alguns assuntos importantes. Provavelmente, essa revisão vai acontecer tanto essa semana quanto na próxima. E depois, nós vamos dar continuidade à matéria, beleza? Bom, nessa aula de hoje, então, como eu pretendo dar essa revisão, fazer essa revisão com vocês? A partir da resolução de questões e também discutindo, relembrando alguns conceitos importantes que nós já vimos nas outras videoaulas, tudo bem? Então, nada aqui é novo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar as videoaulas, que esses assuntos eles vão estar mais trabalhados de forma mais específica e detalhada, tá certo? Então, vamos lá. Minha ideia hoje, gente, é fazer uma revisão sobre racionalismo e empirismo, tá certo? Explicar a diferença entre os dois, já que nós ficamos um tempo considerável tratando tanto dessas duas formas de produzir conhecimento, de enxergar, tentar encontrar verdades absolutas. E aí, a partir disso, nós estudamos vários importantes filósofos, como, por exemplo, falamos de Platão, falamos de Descartes, quando a gente tratou do racionalismo, e falamos de Locke, falamos de Hume, quando a gente tratou do empirismo. Então, em linhas gerais, vamos dar uma caracterizada antes de eu começar a discutir as questões com vocês. Primeira coisa que, se a gente for definir rapidamente o racionalismo, a gente entende que é uma teoria filosófica que vai se basear na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento humano, tá? Então, a razão tem uma relação muito forte com a capacidade que a gente tem de raciocinar e muitas vezes de questionar determinadas informações e saberes que são impostos para a gente. Então, a gente percebe que os racionalistas eles vão defender que existem ideias inatas, ou seja, que os indivíduos eles já nascem com o conhecimento e que, na verdade, ao longo da vida, por meio da racionalidade, eles só vão tendo acesso e meio que rememorando, trazendo de volta esses conhecimentos à sua lucidez, ao seu domínio. Pois bem, esses racionalistas, eles também vão acreditar, por fim, por conta disso, que a lógica é extremamente importante para chegar a uma verdade. Por quê? Porque não tem como utilizar a razão, não tem como raciocinar se, no final das contas, esse raciocínio ele não faz sentido dentro da concepção da elaboração do saber. Tudo bem? Então, a gente vê que existem alguns princípios chaves, como, por exemplo, a dedução, que é quando você deduz uma coisa a partir do uso da racionalidade. E, por outro lado, se a gente for definir o empirismo de uma maneira geral, a gente vai entender que ele é uma teoria filosófica baseada na ideia de experiência, de que os sentidos e a experiência, na verdade, eles são a fonte do conhecimento, não necessariamente a razão. Por esse motivo, nossos sentidos são extremamente importantes no nosso processo de produção do conhecimento e também de acesso ao mundo. Eles não acreditam na intuição, diferente dos racionalistas, e eles também não acreditam que os indivíduos eles possuem um conhecimento inato. Eles acreditam que, à medida que a gente nasce, a partir dos nossos sentidos, das nossas experiências, nós vamos aprendendo e construindo conhecimento, tá certo?
Então, a questão da experiência sensorial é muito importante para esses filósofos empiristas. Vamos, então, partir para dentro das questões. Essas duas questões podem ser um pouco puxadinhas para vocês, porque elas são questões de processos seletivos de concursos, mas o meu intuito é justamente trazer questões um pouco mais complicadas para a gente poder discutir, para vocês já irem treinando, tá certo? Vamos ler primeiro a pergunta, para a gente depois já direcionar o que nos interessa no texto. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se. Primeira coisa que o projeto cartesiano tem a ver com René Descartes. O Descartes, ele foi, como eu acabei de falar para vocês, um filósofo racionalista extremamente importante e que, na verdade, ele abriu caminho para diversos outros pensadores a partir da sua insistência no questionamento. Tanto que, se a gente fala de Descartes, a gente fala de dúvida metódica, certo? Então, o texto 1 fala: há já algum tempo eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito vidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Então, o objetivo do Descartes era conseguir encontrar um conhecimento que não pudesse ser questionado. No texto 2, a gente lê que é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca, porque ele vai questionar absolutamente tudo, até a sua própria existência. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então, o Descartes, ele, como eu acabei de falar, ele vai ser muito importante porque ele vai trazer a crítica a partir do racionalismo para a filosofia, que depois, inclusive, vai ser abraçada pela produção do conhecimento científico. Então, vamos às alternativas. Se a gente está falando de projeto cartesiano, a gente não tem como, vamos lá, letra A, retomar o método da tradição de edificar a ciência com legitimidade. Ele não vai retomar método nenhum, ele vai criar um método novo. Letra B, questionar de forma ampla e profunda as ideias, as antigas ideias e concepções. Esse é o gabarito, galera. O Descartes, então, toda vez que vocês verem uma questão sobre ele, vocês vão ver que aqui a dúvida, a crítica de forma extrema, geralmente vai ser o gabarito, tá certo? As outras alternativas vão falar sobre investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos, ele não fala isso em momento nenhum, buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos, não, ele não quer eliminar, até porque ele precisa ter esses saberes para poder criticá-los, encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. É absurdo a gente falar que o Descartes não vai querer questionar, né, galera? Então, se a gente for para a segunda questão, que também vai falar sobre Descartes, porque ele é um ícone como eu acabei de falar, do pensamento racionalista, a questão vai falar: esse modelo racional, que era o modelo do Descartes, pretendia servir como um guia para o conhecimento da realidade. Sobre o método cartesiano, é correto afirmar que... E aí, gente, a alternativa é a letra D,
E eu já destaco a letra D de cara, por quê? Porque ela traz a frase penso, logo existo. E essa é a verdade absoluta na qual o Descartes conseguiu chegar. Porque ele pode até duvidar da existência dele, mas ele não pode duvidar da capacidade que ele tem de duvidar. Então, ele é um ser pensante e o fato dele pensar faz ele existir. Tá certo, gente? Então, o gabarito dessa questão é letra D. Vamos só ler o texto para ver o quanto ele vai embasar essa alternativa. É quase impossível que nossos juízos sejam tão puros e tão sólidos como teriam sido se tivéssemos tido inteiro uso da nossa razão desde a hora do nosso nascimento e se tivéssemos sido conduzidos sempre por ela. Então, mais uma vez, reforçando o racionalismo, a dúvida intensa e a ideia de sempre reconduzir e questionar a realidade para conseguir chegar a um conhecimento verdadeiro e absoluto. Tá certo, pessoal? Então é isso, fechamos por aqui a aula. Na aula seguinte, traremos novos assuntos para revisão. Então eu espero vocês lá, tá bem? Um beijo e se cuidem!